Jesus era pré-tribulacionista ou pós-tribulacionista? Bom, se você não tem muito conhecimento teológico, não sabe o que significa pré-tribulação ou pós-tribulação, eu vou lhe explicar. A teoria pré-tribulacionista diz que a igreja não passará pela grande tribulação, ela será levada para o céu antes de se iniciar a grande tribulação. E por 7 anos ela ficará lá no céu, voltando para a terra 7 anos depois, quando até a tribulação tiver terminado. A teoria pós-tribulacionista diz que a igreja não será tirada da terra no período da grande tribulação. Ela enfrentará o anticristo e todas as perseguições promovidas pelo anticristo por toda a grande tribulação. Na igreja odierna, estas duas vertentes são as mais difundidas: pré-tribulacionismo e pós-tribulacionismo. E quero informar para os senhores que todos os pais da igreja eles eram pós-tribulacionistas. Eles defendiam que a igreja passaria pela grande tribulação, enfrentaria o anticristo e muitos seriam martirizados. Entre os pós-tribulacionistas, eu posso citar aqui os mais conhecidos: Hipólito de Roma, Justino o Mártir, Tertuliano, Irineu de Leão, Orígenes, Santo Agostinho, entre outros. Mas todos os pais da igreja, todos os pais da igreja, eles eram pós-tribulacionistas. Mas a minha pergunta é: Jesus Cristo, ele era pré-tribulacionista ou ele era pós-tribulacionista? De onde é que nós vamos extrair a resposta? Obviamente da Bíblia Sagrada. Nós vamos consultar aqui os evangelhos, ok? Vamos consultar os 4 evangelhos. Vamos começar aqui por Mateus capítulo 24. Por que eu vou consultar apenas os 4 evangelhos? Porque o tema do vídeo é: Jesus Cristo era pré-tribulacionista ou pós-tribulacionista? E onde é que nós vamos encontrar a posição de Jesus Cristo? Se ele era pré ou se ele era pós? É nos evangelhos apenas. Mateus capítulo 24 e versículo 29 em diante. Lembrando aos senhores que este sermão aqui escatológico, ele é entendido como um sermão futurista que ainda terá seu cumprimento, tanto pelo pré como pelo pós, ok? Ainda que se concorde que na história ele tenha tido um cumprimento parcial, porque nem tudo que Jesus Cristo aqui falou se cumpriu, então se aguarda o cumprimento completo e final do discurso de Jesus em Mateus 24 para o futuro, ok? Então vamos lá. Mateus capítulo 24 e versículo 29. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências dos céus serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Aqui no versículo 30 nós temos o quê? Depois da aflição, ou seja, depois da grande tribulação, é o que se entende por depois da aflição, acontecerá o quê? Sinais no sol, na lua, nas estrelas. Após esses sinais, no versículo 30 a gente vê: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Aqui se lembra a narrativa de Daniel 7,13, ok? Filho do Homem em questão aqui é Jesus Cristo, e aqui é o momento da vinda de Jesus Cristo. Após quando? Após a tribulação. Então tenha em mente que esta vinda de Jesus Cristo aqui, ela terá lugar após a grande tribulação, após o sofrimento do povo judeu.
após a grande tribulação descrita, e você pode ler mais para trás o capítulo 24 de Mateus até chegar aqui, você vai ver que nós temos a narrativa da grande tribulação, da grande aflição que assolará o povo judeu, principalmente o povo judeu nos últimos dias. Mas a questão a pergunta continua, Jesus Cristo, ele era pré-tribulacionista ou pós-tribulacionista? Eu não estou entrando em detalhes aqui de propósito, porque eu quero responder apenas esta pergunta. Versículo 31. E ele enviará os seus anjos com rijo clangor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos, desde os 4 ventos de uma a outra extremidade da terra. Ora, meu irmão, quem são os escolhidos aqui em questão? Ora, os escolhidos em questão aqui são cristãos. Num contexto histórico, nós podemos identificar aqui judeus convertidos a Jesus Cristo, que dá a mesma coisa de cristãos. Então, os escolhidos aqui são cristãos. Em outras palavras, nos eleitos aqui ou nos escolhidos nós vemos a igreja do Senhor Jesus Cristo. Então, eu já te respondo aqui. Jesus, ele defendia o pré-tribulacionismo ou pós-tribulacionismo? Jesus, na leitura que nós temos aqui em Mateus, ele era pós-tribulacionista. Ele está ensinando claramente que depois da aflição daqueles dias, ou seja, depois da grande tribulação, acontecerá o quê? Sinais no sol, na lua e nas estrelas. Depois desses sinais acontecerá o quê? Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. E todas as tribos da terra, entende-se aqui as tribos de Israel, se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com rijo clangor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos, desde os 4 ventos de uma a outra extremidade dos céus. E por que é que eu sei que estes eleitos aqui são cristãos? São discípulos de Cristo. Num contexto histórico do primeiro século, por que é que eu sei que estes escolhidos aqui, principalmente são judeus convertidos a Jesus Cristo? Embora não se exclua pessoas de outras nações. Por que é que eu sei que estes eleitos ou estes escolhidos aqui são cristãos? Porque no Novo Testamento, a palavra eleitos ou escolhidos sempre se refere a cristãos. Nunca há judeus que não sejam convertidos a Jesus Cristo. Repito, nas páginas do Novo Testamento, você pode consultar, você pode pegar um léxico, um dicionário, você pode consultar em todas as ocorrências, onde quer que nós encontremos no Novo Testamento a palavra eleitos ou escolhidos, sempre está em foco cristãos. Sempre. Não importa se seja um judeu convertido a Cristo ou um gentio convertido a Cristo. Eleitos ou escolhidos é uma referência a cristãos que compõem a igreja. Logo está em foco aqui o ajuntamento da igreja, dos 4 cantos da terra. O que está em foco aqui é exatamente o arrebatamento da igreja para encontrar o Senhor Jesus nos ares, quando ele estiver regressando para a terra, para reinar aqui por 1000 anos. Então, de acordo com Mateus, Jesus ele era pós-tribulacionista. Agora nós vamos aqui para Marcos. O que é que Marcos tem a dizer para nós? Marcos capítulo 13. Vamos ver. Nós vamos perguntar para Marcos se Jesus era pré-tribulacionista ou era pós-tribulacionista. Vamos lá. Marcos, diga para nós, Marcos, Jesus era pré-tribulacionista ou era pós-tribulacionista? Vamos lá? Ora, naqueles dias, Marcos 13, 24, naqueles dias, depois daquela aflição ou tribulação, que é uma referência à grande agonia que se abaterá sobre o planeta Terra, o sol escurecerá,
a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as forças que estão no céu serão abaladas. E então verão vir o Filho do Homem nas nuvens com poder e grande glória. Vir para onde? Para a terra, para reinar aqui por 1000 anos. Só que antes de ele chegar aqui na terra, antes de ele pisar os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, o que vai acontecer? E ele enviará os seus anjos e ajuntarão os seus escolhidos. Já expliquei para vocês o que são os escolhidos. Desde os 4 ventos da extremidade da terra até a extremidade do céu. Então, de acordo com Marcos, que é considerado o mais antigo, entre os 4 evangelhos é considerado o mais antigo. Então, de acordo com Marcos, Jesus, ele era sim pós-tribulacionista, ok? Tal como Mateus, que acredita-se, copiou o seu relato de Marcos, então, ele defendia que Jesus era pós-tribulacionista. Ou seja, que Jesus, ele só vem aqui para a terra. Em outras palavras, a igreja só será arrebatada para encontrar o Senhor nos ares depois da grande tribulação. Vamos aqui para Lucas. Pode ser que Lucas tenha uma posição diferente, não é, queridos? Vamos aqui consultar o Evangelho segundo escreveu Lucas, ou é atribuído a Lucas. Capítulo 21 e versículo 25. Veja que eu estou lendo as mesmas passagens, são paralelas. E haverá sinais no sol e na lua e nas estrelas, e na terra angústia das nações em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. Homens desmaiarão de terror na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto os poderes do céu serão abalados. E então verão vir o Filho do Homem numa nuvem com poder e grande glória. Ora, quando essas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai a vossa cabeça, porque a vossa redenção está próxima. Ora, meus irmãos, aqui Jesus está falando para quem? Para os discípulos. Esse discurso aqui ele falou em particular para os discípulos. E aqui é uma instrução para a igreja. O que ele está dizendo aqui para a igreja é: ora, quando essas coisas começarem a acontecer, olhai quem? A igreja, os discípulos que estiverem aqui na terra no período da grande tribulação, para cima, e levantai a vossa cabeça. Quem é que está sendo instruído a levantar a cabeça? A igreja, porque a vossa redenção está próxima. Veja, então, que a redenção da igreja, de acordo com o relato de Lucas, é colocada para depois da grande tribulação. E disse-lhes uma parábola: olhai para a figueira e para todas as árvores. Quando já começam a brotar, vós sabeis por vós mesmos, vendo-as, que perto está o verão. Assim também vós, quando virdes acontecer essas coisas, que coisas? Todas as coisas aqui narradas por Cristo, o que inclui a grande tribulação. Ora, se ele está dizendo, quando virdes acontecer essas coisas, vê de onde? Vê aqui da terra. Eles não poderiam presenciar a grande tribulação, eles não poderiam ser testemunhas das coisas que aconteceriam aqui na terra e acontecerão se aqui na terra não estiverem. Logo, Cristo está instruindo um povo, a saber, os cristãos, que estiverem vivos no período da grande tribulação. Sabei que o reino de Deus está próximo. Está bem aqui, meu irmão. Lucas, tal como Mateus e Marcos, defendia que Cristo era pós-tribulacionista. Falta agora João. O que João tem a dizer aqui para nós? Vamos ver aqui. João. O que ele tem a dizer? João. Eu vou ler só essa passagem. João 17,15. Não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Isso aqui, essa oração de Jesus em favor da igreja nos últimos dias, principalmente isso aqui quando ele diz: não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Isso aqui é uma instrução contra o que o pré-tribulacionismo prega.
O pré-tribulacionismo diz que a forma que Deus vai usar para livrar a igreja é tirando do mundo. Mas Jesus ele diz o contrário. Não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Como é que Deus vai livrar a igreja do mal? É aqui na terra, não é tirando do mundo. A instrução de Jesus para a igreja, para os discípulos que estiverem no período da grande tribulação, para a igreja que tiver que enfrentar o anticristo e as perseguições, o que Jesus falou? Não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Então, meus irmãos, lembre, no começo do vídeo eu perguntei, Jesus era pré-tribulacionista ou pós-tribulacionista? E a resposta que obtemos dos 4 evangelistas é: Jesus era pós-tribulacionista. Jesus ensinou o pós-tribulacionismo. Foi isso que Jesus ensinou. Essa ideia de que a igreja não passará pela grande tribulação, de que ela será tirada da terra antes de se iniciar a grande tribulação, ela não é uma ideia bíblica. Com todo respeito aos meus irmãos, são salvos, são cristãos também, mas estão equivocados. Estão seguindo não a orientação de Jesus Cristo, mas de um teólogo do século XIX chamado John Nelson Darby. Foi ele o primeiro, até onde se sabe, foi ele o primeiro a pregar que a igreja não enfrentará o anticristo e nem a grande tribulação. Por quê? Porque a igreja será retirada da terra antes de começar a grande tribulação. Então, aqueles que dizem que a igreja não estará aqui na terra no período da grande tribulação, eles não estão seguindo a orientação de Jesus Cristo. Eles estão seguindo a orientação do teólogo John Nelson Darby, do século XIX, que mais ou menos em 1830 ele escreveu a sua obra, e na sua obra ele diz que a igreja não passará pela grande tribulação. Mas de acordo com os 4 evangelhos, Marcos, Mateus, Lucas e João, a igreja passará sim pela grande tribulação. Se você gostou desse vídeo, eu gostaria que você desse um like, um joinha e fizesse um comentário, ok? Que Deus em Cristo nos guarde e nos abençoe para todos sempre. Amém.